I wonder if Felipe would put the auto translate. Little possible there. Are we good to go? Bonjour, good morning, welcome. No,
Okay, that was nice. Special countdown. That's the cue. So there you go. Good morning, bonjour. Good morning. You've done it. You've done it. Today is Father's Day. Hoje é os Dias dos Pais. And of course, we're going to say thank you to all the dads who are here today, but also to our Father God in heaven. E claro, vamos dizer muito obrigado para todos os pais que estão aqui presentes e também o nosso Pai do Céu. Now, the fathers who are here, like me, we don't always get it right, do we? We make mistakes. And sometimes we don't feel that we deserve the thank you we receive on Father's Day. But we are given thanks. But when it comes to God, well, he is absolutely marvelous, and we can always say a huge, big thank you to God. So in whatever language we might be speaking, we can say thank you on a day like this. Thank you, Lord. Amen. But there is that story in the Bible that Jesus told of the prodigal son. A son who was ungrateful, unloving, he was selfish. And in Middle Eastern culture, this would have been like punching your father in public in the marketplace, in front of the whole village, and then demanding the taxi fare to do your runaway escape. But the father in the story that Jesus tells absorbs the shame, just as our Heavenly Father absorbed the ultimate shame when he went to the cross for you and for me. He's our loving Father, and we thank him for the gift and calling we celebrate today of fatherhood. And we pray for fathers who reflect something of your kindness, your strength, and your joy. We give you the praise. So let's begin with a word of prayer. Heavenly Father, for those who find this day hard, maybe because we have lost our fathers, they're no longer with us, and we feel the pain, and we know the absence of losing somebody so close to us. So may you comfort and draw near to those of us who feel like that. And Heavenly Father, we pray that you will help all fathers and father figures to walk in wisdom, to lead the children and the family with love, and be men who model and show something of your heart. And we pray for each and every one of us, children of earthly fathers. Help us to show grace, just as you have shown grace towards us. And we ask this in the name of the Son who told this story. And we say, Amen. Amen. Let's stand and sing to the glory of God. Let's stand. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am.
hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're good. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are. And I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. And so we say Happy Father's Day to each and every one of you. Então nós demos Feliz Dias do Pais para cada um de vós And we say thank you to our Father God. e nós dizemos obrigado ao nosso Pai Celestial. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are our Father. You're in heaven, and your name is to be praised and to glorify. But you have given to us your wonderful invitation to come before you and to wait upon you. And so we can bring our worship to you this day because we know that you are listening and you are pleased with our worship. And we pray that you will bless our hearts. So help us in this time together this morning, because we ask in your precious name. Amen. Maureen to come and read from the Word of God. Eu agora vou perguntar a Maureen para vir falar sobre a palavra de Deus. Morning. Is Psalm 95, verses 1 to 6. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Psalm 100, verses 1 to 2. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Then Psalm 29, verses 1 to 2. Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord,
in the splendor of his holiness. Amen. Thank you. Thank you, Maureen. Muito obrigado, Maurinho. Let's stand and sing again as we crown God because he is the King of Kings. Vamos levantar de novo, enquanto nós dizemos, Deus tem a sua coroa, porque Ele tem a coroa de todas as coroas. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy chosen king through all eternity. Crown him the Son of God before the worlds began, and he who tread where he had trod, crown him the Son of Man, who every grief hath known, that wrings the human breast, and takes and bears them for his own, that all in him may rest. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of heaven, enthroned in worlds above. Crown him the King to whom is given the wondrous name of love. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise shall never, never fail throughout eternity. Amen. You may be seated. It's good to share our times together on a Sunday morning in worship, to share our stories together, to encourage one another, and we can pray for one another. É bom nos domingos para estarmos a encorajar, para nós todos estarmos a partilhar as nossas histórias a cada manhã que nós temos aqui. So I've invited Viviana, to come and share her story with us this morning with Louisa, with the translation. Então eu convidei a Viviane para estar a partilhar a sua história connosco esta manhã, com a Luísa a traduzir. And maybe you could point to Lipa and he will change your slides. Yeah. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Eu quero partilhar com vocês uma experiência que nós temos vivido no meu local de trabalho. I want to share with you an experience that I've been living in my work. Há 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar em uma empresa aqui em Liverpool. Fiquei
lá um pouco tempo e voltei a trabalhar lá há um ano atrás. 4 years ago, I started working in this place, and then I left and I came back a year ago. Essa empresa é uma empresa familiar, muito pequena. It's like a family business and it's really small. Quando eu voltei há um ano atrás, eu e a Lauren, que também é daqui da igreja, conversamos e decidimos que todos os dias, antes de começar o trabalho, nós iríamos orar. When I came back, me and Lauren, she comes to this church as well. We decided that we would start praying every day before we started working. Antes de começar a trabalhar. Bom, então nós começamos assim, 5 minutos antes de dar 8 horas, a gente começou a fazer as nossas orações. So every day, 5 minutes before we started working, we prayed. Isso tem acontecido então há um ano. This has been happening for a year now. A nossa oração é que nós possamos ser luz ali naquela empresa e que a empresa cresça. Nós oramos também pelos nossos patrões. We prayed so that we could be light there. We prayed for the business and for our bosses. Bom, aconteceu que a empresa tem tido um crescimento nesse ano de 50%. So what happened was that from when we started working to now, the business has had a growth of 50%. E há uns 2 meses atrás, o nosso patrão falou com a Grazi. A Grazi também veio aqui nessa igreja. Ele falou para ela: olha, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho contratado cada vez mais pessoas e a gente não tem dado conta das ordens que têm chegado. Dos pedidos. So our boss spoke to Grazi. She comes to this church as well, and he said that even though they're hiring more people, they're not they can't like handle all the orders. E a Grazi teve a oportunidade de, nesse momento, testemunhar para ele. Você sabia que nós temos orado todas as manhãs aqui na igreja, no trabalho? And in that moment, Grazi had an opportunity to tell him that, did you know that we're praying every day here? Então ele disse: continuem orando, porque está dando muito certo. So then he said, keep praying because it's really working. Na quinta passada eu contei essa experiência, então o David pediu que eu pudesse estar partilhando hoje aqui na igreja. So last Thursday, I told David this experience, and he asked me to come and share. Bom, então essa semana eu tirei algumas fotos para mostrar para a igreja. So this week, I took a few pictures to show the church. Então, essa é uma das fotos da oração. So that's one of the pictures of the prayer. Pode passar outra, Felipe, por favor. Ó, cortou um pouco lá em cima, mas essas são as meninas que oram conosco. The picture's a bit covered at the top, but these are the girls that pray with us. E a semana passada, uma colega de trabalho da República Tcheca, antes de começarmos a orar, eu tive a oportunidade de convidá-la para orar conosco. Ela foi e começou a ir todas as manhãs. So before we started praying one day, a worker from Czech Republic, she came to us, and now she's praying with us every morning as well. Então, a mensagem dessa manhã é para te encorajar a viver intencionalmente. So the message this morning is to encourage you to live intentionally.
Você pode me perguntar por quê, You can ask me why. e eu posso te responder que em Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, okay. 16:15. And I'll tell you that in Mark 16:15, it says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Então, eu e você temos um chamado da grande comissão. So me and you, we have a call. Felipe, pode passar outra? Bom, além disso, eu comprei necessárias bolsinhas que foram muito baratinhas, mas que trazem a mensagem da Bíblia e distribuí para as minhas colegas de trabalho. So I bought these little bags. They're very simple and very cheap, but each one of them has a Bible verse, and I gave one to each person Pode passar. in my work. E também eu tenho usado camisetas intencionais com mensagens bíblicas. And also, I've been wearing shirts that have like Bible messages. E a única coisa que pode acontecer é que alguém me pergunte o que significa o que está escrito na sua camiseta. And the only thing that can happen is someone coming up to me and asking me, what does that mean on your shirt? E eu vou ter a oportunidade de falar da minha fé. And I'll have the opportunity to talk about my faith. Então, essa manhã, eu quero te encorajar a viver intencionalmente. So this morning, I want to encourage you to live intentionally. Eu não sei qual estratégia que Deus vai dar para você. Eu não sei se é a mesma que Ele deu para mim, mas ore por isso. I don't know what strategy it is that God's gonna give you. It might not be the same as mine, but pray for it. Amém. Amen. Thank you so much. We have some notices to share. Nós temos anúncios agora para partilhar. This coming Thursday, we shall meet again for prayer time at 7 p.m. here in the building. Outra vez na quinta, nós podemos estar a encontrar aqui de novo às 7 da tarde para o nosso estudo bíblico. And it will be our Bible study from 8 p.m. with Frank Really representing the work of New Tribes Mission. Desculpem, às 7 no nosso tempo de oração e às 8 o nosso estudo bíblico com o Frank Beasley, que vai estar a falar da missão dos novos tribos. Next Sunday, 10 o'clock, breakfast with the Bible. A partir das 10 da manhã nós temos o nosso café da manhã com a Bíblia. And at 11 o'clock, praise and worship with Ian Brew. E depois às 11 nós temos o nosso tempo de adoração com Ian Brew. So that's the notices for this week, but we also have a very special birthday. Is little Grace here? Yes, okay, so it's 2 years old. Yes? Would you like to stand up with Grace? She does. No? She's not there. Okay. Grace is not here? Oh. Sorry. Shall we sing happy birthday anyway? Because we'll echo across the streets, won't we? Então, a Grace, nós pensávamos que ela estava aqui, mas afinal não está aqui. Okay. Mas vamos cantar os parabéns, de qualquer maneira. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Grace. Happy birthday to you. And look up, faster. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now then, it's Father's Day, so we need the children to come. Look, all this basically made for me this morning. Então, Come and join us today. então, hoje é o Dia dos Pais, então nós precisamos
de todas as crianças para estarem aqui à frente e olhem só os passos que nós temos aqui para vocês hoje. I said, well, do we can go. All right. Don't go that far. Okay. You go down here. Anybody else? I'm shy, I'm shy. Are you coming? Yes, are you coming? Hold the baskets for now, we'll get out the baskets in a few moments, okay? Just hold the baskets. Gonna sing first, okay? So go and join us on the platform. It's a very simple song. A very simple song that says thank you to God. But we also want to say thank you to our wonderful Father. Then we've got a gift to give you if you haven't had it already. Okay, so I want you to wrap make sure everybody comes. I'm saying that way. Yeah, but the first thing he says happy thought. All right, and we're all going to sing in this only way. Thank you, son. Are you ready? Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Go back. That was really there you go. We'll go back to him. Então essa foi a prática para eles, agora é o momento verdadeiro. And we're going to say happy Father's Day. Let's sing it again. Vamos cantar de novo agora. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. That was excellent. So I think now we can carry on giving all the wonderful fathers, all the wonderful men, a thank you present in Spello Lane. Então agora o que nós podemos fazer é para dar um grande presente para os nossos pais grandiosos aqui que nós temos no Spello Lane. So if you don't, you can go and sit down again and go out to Sunday school if you wish to, Então podem assentar but we e can give out the gifts. podem assentar e podem ir para a vossa escola dominical, mas podem dar os presentes para os vossos pais.
Okay, so we give everybody a gift and then we guide them to Sunday school. So thank you very much again. Start singing. They don't want to stop singing. As the children are going out, just a few more things to share with you. Antes das crianças irem, eu tenho uma coisa mais para partilhar. This is not my medal, Essa aqui não é a minha medalha, but well done. Do you want to stand up and be embarrassed? Come to the front. Come on, come to the front. Jeanette, 1 week ago, ran and ran and ran to raise money for a cancer charity. And she deserved the receive from me. a Janete. A Janete, numa semana atrás, ela que correu milhas e milhas para doar dinheiro para cancro, ao câncer. And if you haven't been able to sponsor Jeanette as yet, you're very welcome to speak to Jeanette and do so. E se não tiveram a oportunidade de patrocinar a Janete ainda, tem aqui uma grande chance para patrociná-la. Very soon in the United Kingdom Parliament, they will be debating and maybe even voting on the assisted suicide bill. Daqui a few days or a few weeks, sorry. Very soon. Daqui a pouco tempo, o Parlamento vai estar a debater ou até mesmo votar sobre a bilhete de suicida. So Maureen has a number of cards that you can complete with your details and then put into the post box to send to the Houses of Parliament. Então, a Maureen tem muitas cartas ou muitos panfletos que podem completar os vossos detalhes, que é para depois ser mandado para o Código Postal do Parlamento. So please do take one away with you, even an extra one to give to a neighbour. Então, por favor, levem consigo esse cartão. E se calhar podem levar também mais um extra, no caso para dar para o vosso vizinho. And those of you who were at the church members meeting, was it 2 weeks ago? 2 weeks, yeah. We mentioned about papers that we need to take a long, hard look at. So those papers are here today. Come and see me and I'll make sure you have a copy. E aqueles que estiveram no encontro de membros há 2 semanas atrás, nós estivemos a falar sobre este papel que nós tínhamos de ler. Por favor, venham falar comigo, que é para depois estarmos a ver esse papel aqui. So we're going to sing again and then Beto will come and share the word of God with us. Então vamos cantar o nosso próximo hino e depois o Beto vem aqui para partilhar a palavra de Deus. Not that one. Not that one. This one. Let's stand and sing. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon
sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: his wounds have paid my ransom. Allow me to pray for you. And so, Heavenly Father, we pray that you will quieten our hearts, and we pray that you would open up our hearts to hear your word speaking to us. Be with your servant better as he brings us today's message, and bless each one of us in Jesus' name. Amen. Bom dia, morning, Good morning. graça e paz. Grace and peace. Irmãos, eu quero convidá-los, só um minutinho, bagunçado. Quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês para lermos juntos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 22. Brothers and sisters, I want to invite you all to open your Bibles in 2 Chronicles chapter 7 from verses 11 to 22. E diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu povo esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão.
Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre todos eles essa desgraça. Irmãos, o texto é um pouco longo, mas é importante para contextualizar o que nós vamos falar adiante. Brothers and sisters, the text is a bit long, but it is important for the context of what we'll speak about today. So, starting from 11. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house. Solomon successfully accomplished all that came into his heart to make in the house of the Lord and his own house. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as the house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I'll hear from heaven. I'll forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open, and my ears will be attentive to prayer made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. As for you, if you have walked before me as your father David walked, and do according to all that I have commanded you, and you keep my statutes and my judgments, then I'll establish the throne of your kingdom. And as I covenanted with David your father, saying, you shall not fail to have a man as the ruler in Israel. But if you turn away and forsake my statutes and my judgments, which I have set before you, and go and serve other gods and worship them, then I will uproot them from my land, which I have given them. And this house, which I have sanctified for my name, I will cast out of my sight, and will make it a proverb and a byword among all peoples. And as for this house, which is exalted, everyone who passes by it will be astonished and say, why has the Lord done this to this land and this house? Then they will answer, because they forsook the Lord God and of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and embraced other gods, and worshipped them, and serviced them. Therefore, he has brought all this calamity on them. O cenário dessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler, ela se deu por ocasião do encerramento da construção do templo por Salomão, há quase 3.000 anos atrás. The historical setting of this biblical narrative is the construction of the first temple of Jerusalem by King Solomon almost 3,000 years ago. Templo que foi destruído então pelo rei Nabucodonosor no ano 586 a.C. This temple was later destroyed by King Nebuchadnezzar in 586 BC. Ocasião em que a Arca da Aliança ela desapareceu e nunca mais foi encontrada. É nesse cenário, nesse contexto. In the context that when the Ark of the Covenant disappeared and was never found again. Mas a pergunta é a seguinte: o que é que isso tem a ver com os nossos dias de hoje? Well, the question is, what does this have to do with us today? Seria apenas uma narrativa bíblica de algo que aconteceu há muito tempo atrás e
que entrou para a história ou será que nós podemos extrair algo de atual para os nossos dias? Is it just a biblical narrative of something that happened in a distant past that has become part of history, or can we extract something relevant to our day? Porque isso já aconteceu alguns milênios atrás, né? Uma história vivida pelo povo de Israel há muito tempo atrás. Because this happened a millennia ago, it was a lived experience by the people of Israel a long time ago. Mas o que inicialmente pode parecer apenas uma narrativa histórica bíblica, ela traz em seu conteúdo princípios do Deus eterno. But what initially may seem only a historical narrative brings its content principles of eternal God. E esses princípios, eles são imutáveis, princípios que independem de épocas, de eras, porque Deus é imutável, os seus princípios também, esses são sempre atuais. And these principles are immutable, regardless of time, eras. God is immutable, and his principles are too. Então, assim como foi nos dias dos profetas, continua sendo também em nossos dias, porque o Deus é o mesmo. Therefore, it will always be current, just as it was in the time of the prophets. It continues and always will be. Princípios de Deus como santidade, humildade, verdade, obediência, amor, justiça, misericórdia, fé, são eternos e sempre serão compartilhados entre as gerações em diferentes épocas. Principles of God, such as holiness, humility, truth, obedience, love, justice, mercy, faith, are eternal and will always be shared between generations at different times. Nós vivemos num tempo em que nos leva a crer que realmente a humanidade tem caminhado para o caos. We live in a time that leads us to believe that humanity is really moving into chaos. Frequentemente, nós nos deparamos com crises éticas, com crises morais, espirituais, com crises sociais, e são sinais do aumento da iniquidade, da apostasia, previsto na palavra de Deus. We are often faced with ethical, moral, spiritual, social crises, and there are signs of increased iniquity and apostasy. Nesse momento, por exemplo, nós podemos acompanhar cenários de crise em tempo real, assistir conflitos bélicos entre as nações e ao redor do planeta, com graves ameaças de segurança para todos nós. This is prophesied in the Word of God. At this very moment, we can follow crisis scenarios and in real time watch war conflicts between several nations around the planet, with serious threats to the safety of us all. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis, tempos de crises severas, muitas famílias enfrentam lutas, igrejas experimentam esfriamento espiritual, nações em conflito. Brothers and sisters, these are difficult times. These are times of severe crisis. Many families face struggles, churches experience spiritual cooling, and nations are in conflict. À primeira vista, isso pode parecer alguma forma de um desequilíbrio cíclico ou até algum tipo de juízo divino. At first glance, this may seem like some form of cyclical imbalance or some kind of divine judgment. No entanto, a palavra de Deus revela algo muito mais profundo. Ela nos mostra que as crises são oportunidades divinas para nos conduzir de volta ao centro da vontade de Deus. However, the Word of God reveals something deeper. Crises are divine opportunity. Crises are divine opportunities to lead us back to the center of God's will, present a path of restoration when His people face critical moments on the journey. No texto que nós acabamos de ler, Deus apresenta um caminho de restauração quando o seu povo enfrenta momentos críticos na caminhada. Yeah, and basically just in the text that we just read, 2 Chronicles from 7:13 to 15, God presents a path of restoration when His people face critical moments on the journey. Então nós vemos aqui que a crise ela não é o fim,
mas ela pode ser o início de um processo de arrependimento, um processo de restauração e um processo de crescimento. So what we see here is that the crisis then is not the end, but the beginning of a process of repentance, restoration, and growth. Ainda cedo na minha vida profissional, eu aprendi que numa crise nós precisamos sempre enxergar oportunidade onde parece não existir e não somente enxergarmos as ameaças. I learned early in my professional career that in the middle of a crisis, we need to see the opportunities where it doesn't seem to exist, and not just see the threats. Inclusive era uma frase que eu sempre eu ouvia com muita frequência em palestras e em reuniões empresariais. É você fazer do limão uma limonada. Including this, often I hear this phrase in lectures and business meetings. It's called "When life gives you lemons, make lemonade." E esse é um dos sucessos que nós aprendemos no mundo corporativo. And this is one of the secrets of success that we learn in the corporate world. Como então enfrentar essas crises que nós passamos ao longo de nossas vidas? How then to face the crisis we go through our lives? Deus nos dá estratégia para isso. E nós podemos ver que esses princípios devem ser aplicados para nós alcançarmos a vitória. God gives us strategies for this, and we will see how God's principles can and should be applied to achieve victory. A primeira verdade que eu aprendo aqui diz assim: a crise me dá a oportunidade de rever valores e assumir posicionamentos corretos e firmes frente às necessidades espirituais. The first truth I'll learn is the crisis gives me the opportunity to review values and assume correct and firm positions in the face of spiritual needs. No versículo 13 que nós lemos, Deus fala sobre seca, sobre gafanhotos, sobre peste, que simboliza formas de crise, formas severas de crise. São situações que nos forçam a repensar nossas prioridades, nossos valores. In verse 13, which we just read in 2 Chronicles, God talks about droughts, locusts, plague, and which symbolizes severe forms of crisis. These situations force us to rethink priorities and values. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil a gente nos acomodar. Mas a crise, ela nos chacoalha, né? Mexe conosco. Because when everything goes well, it's very easy to settle down, but the crisis, it shakes us. Ela nos força a decidir algumas coisas. Por exemplo, eu vou continuar vivendo um evangelho superficial? It forces us to decide, will I continue to live a superficial gospel? Invertendo a prioridade do reino, ou seja, buscando primeiro satisfazer as demais coisas e depois o reino de Deus? Reversing the priority of the kingdom, that is, seeking first to satisfy other things and then the kingdom of God? Vou continuar vivendo de faz de conta ou vou assumir um compromisso sério e definitivo com Deus? Will I continue to live by pretend, or will I assume a serious and definitive commitment to God? Eu vou insistir em tentar resolver tudo à minha maneira ou vou me colocar na dependência de Deus? Will I insist on trying to solve everything in my own way, or will I put myself dependent on God? A crise nos revela o que realmente importa e exige de nós um posicionamento espiritual e firme diante das situações. The crisis reveals to us what really matters. It requires a firm spiritual positioning in the face of the situation. Ela nos confronta diante dos nossos valores, de nossas escolhas. It confronts us with our choices and values. Importante, então, irmãos, lembrar também que cenário de crise nem sempre se refere à punição. But brothers and sisters, it is important to remember that the crisis scenarios do not always refer to some form of punishment. Nós vemos, por exemplo, o patriarca Jó,
era homem justo, temente a Deus, mas nem isso o livrou de uma crise em sua história. For example, we all know Patriarch Job was just and a God-fearing man, but not even that saved him from the crisis in his own story. A crise, ela pode servir para provar a nossa fé, ela pode servir para aumentar a nossa intimidade com Deus. The crisis can serve to prove our faith, increase our intimacy with God. Ela nos mostra a fidelidade de Deus para conosco, ela serve para glorificar o nome de Deus e revelar o quão sincero e fiéis temos sido para com Ele. It shows us God's faithfulness to us. It glorifies the name of God and reveals how sincere and how faithful we have been to Him. Por alguns momentos nós podemos até questionar, mas que Deus é esse que nos faz passar por tantas privações e sofrimentos pela vida de uma forma deliberada e parece até se divertir com o nosso sofrimento? And even for a few moments, we can even question, but what God is the one who makes us go through deprivation and suffering deliberately, seeming to have fun with our suffering? A questão é, as nossas escolhas nem sempre são as escolhas do coração de Deus. But the thing is, our choices are not always the choices of God's heart. Isso gera consequência, isso exige de nós a mudança de rota, porque Deus ama a quem ele cuida. And né? this very thing, this generates consequences. It requires a change of route. God takes care because he loves us. Ninguém sai de uma crise do mesmo jeito que entrou. Ninguém passa por uma crise imune. Because no one comes out of a crisis the same way they entered. No one goes through an immune crisis. Deus, muitas das vezes, ele nos testa no nosso limite para mostrar que ele é soberano em nossas vidas. And many times, God tests us at our limit to show that He is sovereign, Para nos mostrar que ele tem o domínio sobre todas as coisas. to show that He is dominion over all things, Que ele que nos sustém com suas mãos. E essas verdades, muitas das vezes, elas são desconsideradas por nós, talvez por causa da nossa soberba. that He is the one who holds us in His hands. And these truths are sometimes discarded by us due to our own pride. E ele nos mostra isso para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. And He shows us this so that we return back to the center of His will. A segunda verdade que eu quero compartilhar é: a crise gera quebrantamento e humilhação para que mudanças aconteçam, And, ainda que soframos consequências por escolhas erradas do passado. and the second truth I'd like to share with you, brothers and sisters, is the crisis generates breakdown and humiliation so that changes happen, even if we suffer consequences for wrong choices in the past. Nós lemos no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O primeiro passo que nós vemos é a humilhação. Again, in verse 14, if my people who call themselves by my name humiliate themselves, the first step is humiliation. A crise, ela quebra o nosso orgulho e nos mostra a nossa total dependência de Deus. The crisis breaks pride and shows us our total dependence on God. O quebrantamento, então, é o início dessa transformação. No Salmo 51, no versículo 17, Davi fala: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. The breaking is the beginning of the transformation. In Psalms 51, chapter 51, verse 17, reminds us, a broken and contrite heart, these, O God, you will not despise. Então, quando somos humilhados por Deus, é sinal que Deus está começando em nós essa obra de restauração. Therefore, when we are led to humiliation by God, it is a sign that God is beginning the work of restoration.
Eu quero relembrar com vocês um pouco aqui sobre a história do rei Davi. I'd like to remind you guys of David's story, King David's story. A história de Davi com Batseba, que nós conhecemos. Davi cobiçou Batseba, ele adulterou com Batseba, ele engravidou Batseba, né? Então, para disfarçar, o que que Davi faz? Ele manda chamar Urias, o marido dela, lá no campo de batalha, oferece para Urias presente, e induz a Urias a ir se deitar com a esposa dele. Let's remember David's story with Bathsheba. David coveted Bathsheba, adulterated her, impregnated her. So to disguise, he sent for Urias, her husband, on the battlefield, offers him gifts and induces him to lie down with his wife Bathsheba. So it would seem that the pregnancy was the husband's and not David's. Isso, obviamente, ia parecer, então, que a gravidez era do marido e não de Davi. So of course it would seem that it was the husband's pregnancy and not David's. Mas só que esse plano ele não funcionou, porque Urias ele se recusa a ir à sua casa para dormir, enquanto a arca do Senhor estava lá no campo de batalha e precisava ser protegida. But as the Bible tells us, this did not work because Urias refused to sleep at home while the Ark of the Covenant was on the front of the battle and needed to be protected. Não satisfeito, Davi então ele cria uma estratégia macabra de guerra para que colocasse Urias na frente de batalha e fosse morto. E foi o que aconteceu. Not satisfied, David created a macabre war strategy so that his soldier Urias, husband of Bathsheba, was killed on the battlefront, and that's what happened. Então, nos planos de Davi, agora Batseba, viúva, estava livre para se casar com ele. So, according to his plan, Bathsheba, now a widow, would be free for him. A crueldade de Davi parecia não ter limite. Tudo parecia perfeito naquele plano hediondo dele. David's plan seemed perfect. David's cruelty seemed to have no limits. Só que não. Davi, ele é então confrontado pelo profeta Natã e tem ali o seu pecado exposto. Everything seemed perfect in David's heinous plan, just not. David is then confronted by Prophet Nathan and has his sin exposed. Então Davi ele se arrepende dos seus pecados e então ele escreve o que nós conhecemos hoje como Salmo 51. David then repents of his sins and writes what we know today as Psalm 51. Ele escreve no Salmo 51, versículo 10, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. In Psalms 51, verse 10, he repents and says, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Nós vemos que a partir do momento da humilhação de Davi, Deus começa a trabalhar em sua vida. We can see that from the restoration of David, that God starts working in his life. Porque Davi vivia naquele momento uma crise moral, uma crise ética. Ele havia cometido um crime hediondo, horrível, mas passou a ser um dos maiores exemplos de arrependimento sincero na Bíblia. David had committed a heinous crime, living at that moment a severe moral, ethical, and spiritual crisis. But it was one of the greatest examples of sincere repentance in the Bible. Nós vemos como Deus o perdoou, Deus preserva a sua vida e continua a aliança que tinha feito com ele. And we see how God forgave him, preserved David's life, and continued with his covenant. David was spiritually restored. Davi foi restaurado espiritualmente, mas ele colheu frutos amargos ao longo da vida como consequência dos seus pecados. David was spiritually restored, but reaped bitter fruits. As a result of his sins. Davi tinha sido chamado anteriormente de homem segundo o coração de Deus, que não significava perfeição,
mas uma capacidade de arrependimento sincero e voltado para Deus. And David had previously been called a man according to the heart of God, which did not mean perfection, but the capacity for sincere repentance and return to God. Então, como nós vemos no texto bíblico, ele não escapa das consequências. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14, o profeta Natan diz: o filho que te nasceu certamente morrerá. We see in the biblical text that he did not escape the consequences. In 2 Samuel chapter 12, verse 14, the prophet Nathan says, "The child who was born to you shall surely die." E foi isso que aconteceu. O primeiro bebê, fruto desse adultério com Batseba, ele morre poucos dias depois após o nascimento. And that is exactly what happened. The first baby, the result of adultery with Bathsheba, died a few days after birth. Depois nasceu Salomão, que foi aquele que veio a construir o segundo templo, o templo em Jerusalém. Then Solomon is born, the second son of Bathsheba with David, the one who would come to build the first temple in Jerusalem. Em 2 Samuel 12 também, nós vemos uma história sobre a violência e a divisão que se sucedeu na família do rei Davi. O profeta Natan diz: a espada jamais se apartará da sua casa. And also in 2 Samuel chapter 12 again, also narrates the violence and division that took place in King David's family. The prophet Nathan said, "The sword will never depart from your house." E os problemas se sucederam. Em 2 Samuel 15, por exemplo, nós podemos ver o próprio filho de Davi, Absalão, se rebelou e tentou tomar o trono do próprio pai. And the problems continued. Again, 2 Samuel chapter 15, David's own son, Absalom, rebelled and tried to take his father's throne. No capítulo 13 de 2 Samuel, nós vemos que Aminon, outro filho de Davi, ele estuprou sua meia-irmã Tamar e foi morto por Absalão. Olha a tragédia, família. And then 2 Samuel verse 13, Amnon, another son of David, raped his half-sister Tamar and was killed by Absalom, his own brother. Então, várias tragédias familiares foram vividas por Davi como consequência do seu plano desastrado lá atrás. Family tragedies were experienced by David after adultery with Bathsheba as a consequence of his clumsy plan. Davi também viveu um período de grande estabilidade e rebelião no seu reino, quando seu filho Absalão toma o poder temporariamente e obriga Davi a fugir de Jerusalém. Another episode lived was the rebellion and instability in the kingdom. Absalom took power temporarily. Essa estabilidade ela fica abalada por alguns anos e Davi então ele organiza um exército para combater aqueles seguidores de Absalão e retomar o seu reino. Leaving David to flee Jerusalem, the stability of David's throne was shaken for years. David then organizes his armies to fight Absalom's followers. A Bíblia diz que durante essa batalha, ao passar sob uma árvore, Absalão ele fica agarrado nos galhos de uma árvore pelos seus longos cabelos. And the Bible says during this battle, when passing under a tree, Absalom clings to the branches of a tree by his long hair. Certamente esse é o problema que eu não teria. He's saying that certainly this would be a problem that I wouldn't have. Então Joabe, comandante do exército de Davi, ele mata Absalão naquele momento. E Davi fica profundamente abalado com aquela morte, porque ele tinha dado ordens para que Absalão não fosse morto. And then Joab, commander of David's army, kills him. David is deeply shaken by his son's death and cries bitterly. He had given direct orders so that Absalom would not be killed. E Davi lamenta profundamente. Ele diz: meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. And in 2 Samuel chapter 18, verse 33, David deeply regrets his death. He states, "My son Absalom, if only I had died in your place." Quer dizer, mesmo o filho tendo usurpado o trono do pai,
Davi nunca deixou de amá-lo. which means even though his son usurped his throne, took his throne, David did not stop loving him. Tempos depois da morte do rei Salomão, Israel tem o seu reino dividido também, devido a disputas políticas e de poder entre os filhos de Salomão, netos de Davi. And the problems did not stop here. Sometime later, after Solomon's death, Israel had its kingdom divided due to political and power disputes between its sons. Então são formados dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. And so it's formed two kingdoms, the kingdom of north, the kingdom of south. O reino do norte, que era chamado de Israel, com 11 tribos e tinha como capital Samaria. So the kingdom of the north, called Israel, was 11 tribes, with Samaria as the capital. E o reino do sul compreendia apenas a tribo de Judá e tinha como capital Jerusalém. Então o reino fica dividido. And then you have the kingdom of the south, kingdom of Judah, that compromised only the tribe of Judah, with Jerusalem as its capital, were then formed. Então a história registra que essa divisão perdurou por muitos anos. So the history shows us that this division and rivalry lasted for many years. Nós podemos ver isso, essa consequência dessa rivalidade, mesmo depois de ter muitos séculos antes de Jesus isso ter acabado, nós podemos ver essa rivalidade ainda nos tempos de Jesus, como a coisa foi se arrastando. And although this geopolitical division ended many centuries before Jesus was born, we could still perceive this rivalry in the times of Jesus. Naquele episódio que Jesus pede água à samaritana à beira do poço, ela pergunta a ele: como o senhor, sendo judeu, reino do sul, pede para mim, uma samaritana, reino do norte, água para beber? And in the episode in which Jesus asked for water at the edge of the well, in John chapter 4, verses 9, the Samaritan woman asked him, how do you, being a Jew, ask me, a Samaritan, water to drink? Embora judeus, samaritanos, eles fossem, na sua origem, parentes, irmãos de sangue, mas eles viveram essa divisão entre eles que trouxe inimizade e consequências ruins por muitos séculos. And even though Jews and Samaritans were blood brothers, but this division brought enmity and consequences for centuries, we see how sin. Nós podemos então aqui, irmãos, ver como o pecado, mesmo depois de perdoado, ele pode deixar marcas profundas e duradouras na vida das pessoas. And brothers and sisters, we then can see how sin can leave deep and lasting marks even after being forgiven. Mas apesar da crise vivida por Davi, do crime hediondo que ele cometeu, Deus restaurou a sua sorte, porque Davi se arrependeu, houve um arrependimento sincero, houve um quebrantamento. Davi, então, ele se humilha diante de Deus. Despite David's seriousness and heinous crime, God restores his luck because there was a sincere repentance. O apóstolo Paulo, ele nos lembra lá em Romanos, capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. And Apostle Paul reminds us in Romans chapter 5, verse 20, where sin abounded, grace abounded. Quando há arrependimento sincero, traz consigo um quebrantamento que remove as barreiras espirituais, restaura o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. And when there is a sincere repentance, it brings with it a breaking that removes spiritual barriers and restores the relationship and communion with God. Davi escreve no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. And again, David writes in Psalm 34, verse 18, the Lord of those who have a broken heart is close. A terceira verdade que eu aprendo é que a crise ela me ensina que o arrependimento é algo que deve brotar do coração. Ele tem que ser verdadeiro, senão não há resposta.
And the third truth I'd like to share with you guys, the crisis teaches me that the regret is something that must spring from the heart. It has to be true, otherwise there is no answer. Deus, então, ele faz, no versículo 14 que nós lemos, uma promessa condicional, quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. And in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, we have a conditional promise from God. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn down their wicked ways, I will hear from heaven. I will Deus, forgive their sin and heal their land. Deus, então, ele derramaria bênção desde que houvesse arrependimento. Essa é a pré-condição para a intervenção de Deus. God would then pour out blessings as long as there was repentance. This is the precondition for God's intervention. Arrependimento não é emoção passageira, o arrependimento ele exige mudança. And understand that repentance is not a passing emotion, it requires change. Muitos confundem arrependimento com emoção. O chorar, sentir culpa, não significa necessariamente que houve mudança. And many confuse regret with emotion. Crying or feeling guilty does not necessarily mean that there has been a change. Judas Iscariotes sentiu remorso após ter feito o que fez ao trair Jesus, mas nós não temos relato que ele buscou perdão e nem que ele tenha mudado de atitude. Judas, for example, felt remorse after betraying Jesus, but there are no reports that he sought forgiveness or changed his attitude. Diferente dele, Pedro chora amargamente depois de negar Jesus. Ele se arrepende de verdade, ele é restaurado por Cristo e transformado em um dos maiores líderes da igreja. And unlike him, Peter cried bitterly after denying Jesus. But he really repented, was restored by Christ, and turned into a great leader of the church. O verdadeiro arrependimento, ele vai muito além de um remorso ou de uma tristeza momentânea. True regret goes far beyond remorse or momentary sadness. O verdadeiro arrependimento, ele envolve a mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. It involves a change of mind, attitude, and direction. A palavra grega utilizada, a palavra grega para arrependimento, utilizada no Novo Testamento, é metanoia, que significa mudança de mente. The Greek word for repentance that is used in the New Testament is metanoia, which means a change of mind. Isso implica abandono do pecado, mudança de atitude em nossas vidas. And this implies abandoning sin and changing your attitude. A crise, muitas vezes, ela expõe nossos caminhos errados, nossos pecados ocultos, nossas prioridades desajustadas e nos oferece a oportunidade de retorno para Deus. And the crisis often exposes our wrong paths, our hidden sins, our misadjusted priorities, and offers us as opportunity to return to God. Deus usa as crises para nos mostrar onde estamos falhando e não para nos destruir. Understand this. God can use our crisis to show us where we are failing, not to destroy us, Mas para nos levar de volta ao centro da sua vontade. but to take us back to the center of His will. Se nós nos arrependemos de forma sincera, Ele nos perdoa, nos acolhe e nos restaura. And like Peter, if we respond with sincere regret, He forgives us and welcomes us and restores us. O arrependimento é o abandono de velhas práticas e hábitos, exige decisão de nossa parte. Regret is abandoning old practices and habits. True regret requires decision. E isso é um processo contínuo, é um processo diário, não é algo que nós fazemos apenas uma vez. Isso deve ser
um estilo de vida daquele que deseja de fato andar com Deus. We need to leave behind attitudes and practices that please God. It is a continuous and daily process. E a nossa conversão é onde se dá o início dessa cura em nossas vidas. It is not something we do once, but it should be a daily lifestyle for those who want to walk with God. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores separados de Deus e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo de uma jornada de transformação em nossas vidas. Everything begins in our conversion when we recognize our condition as sinners, separated from God, and receive Jesus as Lord and Savior. This is the first step of a journey of transformation. Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Salmos 51:17. Onde há arrependimento genuíno, há resposta de Deus. God does not despise a broken and contrite heart. Psalm 51:17. Where there is a genuine regret, there's a response from heaven. A outra verdade que nós aprendemos aqui é: a crise me faz perceber o propósito de Deus em mim, para a minha comunidade, parentes e nação. And the fourth truth I'll learn is the crisis that makes me realize God's purpose for me, for my community, relatives, and nation. No versículo 14 nós lemos: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta de Deus à crise, ela não é só individual, ela quer sarar toda a comunidade, toda a nação, todo o nosso entorno. In verse 14 again, then I'll hear from heaven and forgive your sins and heal your land. God's response to the crisis is not only individual, He wants to heal the earth, the community. Trazendo aqui para a nossa realidade, Deus não quer apenas tratar aqui com a região de Walton. Deus quer tratar com toda Liverpool. Deus quer tratar com todo o Reino Unido. And to bring it to our reality, He doesn't want to just deal with only Bolton or just Liverpool. He wants the whole United Kingdom, the whole world. Então nós vemos, irmãos, que a simples reação nossa à crise, ela pode ter um impacto coletivo e pode abrir porta para a cura de muitas pessoas. So we see, brothers and sisters, our simple reaction to the crisis can be a collective impact and can open doors to the healing of many. E Deus quer usar cada um de nós como ponte para levar restauração a outras pessoas. And God wants to use each and one of us as a bridge to bring restoration to others. E é isso que nos dá propósito em meio às provações e nos molda como instrumentos de bênção coletiva. And this is what gives us purpose in the midst of pain and trials and shapes us as instruments of collective blessing. Naquele episódio de Paulo e Silas na prisão, ali na cidade de Filipos, relatado em Atos 16, eles viviam um cenário de crise ali pessoal, porque foram presos injustamente. In the episode of Paul and Silas in prison, in Acts chapter 16, verses 22 to 34, in the city of Philippi, they lived a scenario of personal crisis, were unjustly arrested for expelling a spirit. Se vocês se lembram, o motivo da prisão deles era porque eles tinham expulsado um espírito de adivinhação de uma escrava e foram acusados de perturbação da ordem pública. So they expelled the spirit of divination in a slave and were accused of disturbing public order. E a Bíblia narra que mesmo eles presos ali, açoitados, eles glorificavam, eles louvavam a Deus ali na prisão. Então Deus, o que ele faz? Ele envia um terremoto à noite e abre as portas da prisão. And the Bible narrates, even in prisons, they praised God and glorified God and sang for God. And what does God do? God then sends an earthquake and opens the prison's door. O resultado dessa história toda é que o carcereiro e toda a sua família recebem a Jesus como Salvador. Paulo e Silas são também libertos da prisão. The result of this story is that even the jailer and his family received Jesus as Savior. O que inicialmente era um canal de uma situação de crise para Paulo e Silas, acaba se tornando um canal de salvação e testemunho poderoso naquele lugar. Paul and Silas are released from prison, of course,
And the crisis, what happens? The crisis that has become a channel of salvation and powerful testimony in that place. O livro de Gênesis narra a história de José no Egito. In Genesis, in the book of Genesis, chapter 37, it narrates Joseph's life in Egypt. José, ele se vê diante de um cenário devastador de uma hora para outra. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravo e no Egito ali ele é falsamente acusado e preso injustamente. Joseph is faced with a devastating scenario in his life. Sold by his brothers as a slave. In Egypt, he was falsely accused and unjustly arrested. Mas Deus restaura a sorte de José. José então é levado à segunda pessoa mais importante do Egito Antigo, depois do faraó. But God restored his faith. He was promoted to the governor of Egypt, the second most powerful man in ancient Egypt. A lição que nós aprendemos aqui é que essa crise vivida por José o prepara para algo muito maior que ele iria acontecer, uma missão muito maior na vida dele. The lesson learned here is that the crisis prepared for Joseph was for a greater mission. José, então, ele aprendeu a confiar em Deus muito mais diante desse cenário de crise que ele estava vivendo ali naquele momento. Joseph learned to trust God even in the face of adverse scenario. E com a sabedoria que Deus dá a José, ele então constrói celeiros por todo o Egito e armazena comida para os 7 anos de escassez que viriam, como Deus tinha revelado a ele por intermédio de sonhos. And with the wisdom given by God, Joseph built barns throughout Egypt and stored food for 7 years of scarcity that hid the earth and saved many lives from hunger. José, então, ele passa a ser canal de bênção para muitas pessoas, para muitas nações. Por meio da sua atitude, ele salva muitas pessoas da fome, a sua própria família, inclusive. Yeah, including his family as well. It was a channel of blessings not only for Egypt, but for all nations that went there to buy food. A última verdade que eu quero compartilhar com vocês, já encerrando aqui, o tempo já avança um pouco. A crise me faz crescer e mostra o quão dependente de Deus eu sou. The final truth I would like to share with you, brothers and sisters, is the crisis makes me grow. It shows how dependent I am on God. Em 1 Reis, no capítulo 19, narra a história do profeta Elias fugindo da rainha Jezabel após aquele episódio no Monte Carmelo, que Deus desce fogo do céu e destrói o altar, os profetas de Baal são mortos. And number one Kings chapter 19, we see the prophet Elijah fleeing from Queen Jezebel after a great miracle on Mount Carmel. O que Elias faz então? Ele, com medo, ele foge e entra em depressão e deseja para si a morte. Elijah faces a crisis scenario when being persecuted to be killed, flees in fear, and goes into depression, wishing death for himself. Mas nós vemos naquele episódio a intervenção divina na vida dele. Deus o restaura não só com alimento físico, mas Deus fortalece ele espiritualmente, emocionalmente, para o que haveria de vir. And in this chapter, we see God's divine intervention. But God restores him not only with physical food, but strengthens him spiritually and emotionally, and he receives a new mission. E Elias ainda recebe nova missão para ungir reis. Ele forma o seu sucessor, o profeta Eliseu. And he receives a new mission to anoint kings and form his successor, the prophet Elijah. Então nós vemos que essa crise vivida por Elias, ela é usada por Deus para renovar a sua visão e o seu propósito. So we see that Elijah's emotional crisis was used by God to renew his vision and purpose. O último episódio que eu quero compartilhar com vocês está lá em Daniel 6, sobre aquele episódio de Daniel quando ele é lançado na cova dos leões. And the last episode I'd like to share with you is in Daniel 6, we read the story of Daniel in the lion's den. E qual foi o seu crime?
orar ao Deus único e verdadeiro e não se curvar diante do rei Dario? And what was this crime? To pray to the one and true God and not reverence to King Darius. Com toda a história nós já conhecemos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas Daniel sabia que estava totalmente na dependência de Deus e ele pôs em Deus toda a sua confiança. Essa foi o segredo do seu sucesso. We all know the story, so I'm not going to get into details. Daniel knew that he was totally dependent on God, and in him he put all his trust, his faith and courage. E o desfecho dessa história nós conhecemos. O rei Dario reconhece a grandeza do Deus de Daniel, ele exalta Daniel, situação que fortalece o povo, todo aquele povo de Israel que estava ali no exílio, né? And in the midst of crisis, led King Darius to recognize the greatness of Daniel's God. And Daniel was exalted by the king, and his faith strengthened all the people in exile. Então nós vemos aqui que manter a fidelidade no meio de uma crise vale muito a pena. No caso aqui de Daniel, ela, além de glorificar a Deus, ela inspirou as outras pessoas que estavam com ele. And we learned that fidelity in the midst of crisis can glorify God and inspire others. Depois da crise vem o crescimento. Crescemos na fé, na dependência de Deus e na sensibilidade espiritual. And what happens after crisis comes growth. We grow up in faith, dependence on God, and spiritual sensitivity. Quando Jesus declara que era necessário nós sermos como a criança de colo para entrarmos no reino dos céus, ele nos ensina que, assim como uma criança pequena depende 100% do cuidado dos seus pais para sobreviver, assim nós devemos ser também 100% dependentes dele. When Jesus declared that it was necessary to be like a child on our lap to enter kingdom of heaven, he taught us that just as a small child depends on 100% on the care of his parents to survive, we must also be 100% dependent on him. Um Deus que cuida de nós, que provê, que nos alivia as dores, que nos protege, que nos ensina e nos corrige quando necessário. A God who takes care of, provides, relieves us from pain, protects us, and who teaches us and corrects us as much as necessary. Nós aprendemos aqui então, irmão, que a crise ela não nos destrói. Ela nos transforma, nos fortalece e nos ensina que somos realmente dependentes de Deus. So again, brothers and sisters, we learn here that the crisis does not destroy us. It transforms us. It strengthens us. It teaches us that we are dependent on God. Não desperdice as suas crises. Do not waste your crisis. Elas são oportunidades divinas de transformação em nossas vidas. They are divine opportunities for transformation in our lives. Deus sempre estará pronto para nos ouvir, nos perdoar e nos curar. God will always be ready to listen, forgive, and heal. Basta que nós respondamos com sinceridade. But, however, we need to answer honestly. Portanto, irmãos, à luz da palavra de Deus e da realidade que nos cerca, compreendemos que a crise não é apenas um tempo de dor e incerteza, mas um instrumento divino que promove mudança. Therefore, in the light of the word of God and reality that surrounds us, we understand that the crisis is not only a time of pain and uncertainty, but a divine instrument to promote change. Que promove arrependimento, que promove crescimento. Promotes repentance, promotes growth. E lembre-se, Deus nunca desperdiça um sofrimento. And remember, God does not waste suffering. Ele utiliza para nos moldar, para nos alinhar com a sua vontade e nos conduzir a um relacionamento de maior intimidade com ele. He uses it to shape us, align us, and he will lead us to a deeper relationship with him. As crises que vivemos, elas então nos chamam à reflexão, a um quebrantamento, um arrependimento sincero, a uma ação com propósito. The crisis calls us to reflection, breakage,
sincere repentance, and action with purpose. Se diante da crise nós de fato buscarmos a Deus com um coração humilde, arrependido, Ele nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Therefore, if in the face of the crisis we seek God with a humble heart, He will listen to us, forgive our sins, heal our land, Que tenhamos a sensibilidade necessária para discernirmos esses cenários de crise em nossas vidas. may we have the spiritual sensitivity to discern crisis scenarios, the courage, A coragem para nos posicionarmos de forma correta, the courage to position ourselves correctly, a fé para crer que mesmo no meio do caos, Deus continua no controle e nos conduz ao centro da sua vontade. and the faith to believe that even in the midst of chaos, God remains in control and leads us to the center of His will. A crise então não será o fim, mas o começo de uma nova história em nossas vidas. História essa escritas pela mão de um Deus que restaura, que cura, que transforma e nos conduz à eternidade com Ele. The crisis then will not be the end, but the beginning of a new story written by the hands of God, who restores, heals, transforms, and leads us to eternity with Him. Amém. Amen. Let's just close in prayer and ask the Lord will indeed bless and apply that word to our hearts. Então, vamos acabar em oração para que nós mantemos essa palavra de Deus conosco. And so, Heavenly Father, we pray that we will indeed know what it is to repent, to know what it is, Lord, to be able to respond to crisis in a God-honoring way, that we might see our lives blessed, but also we bring glory to your name. And now may the grace of our Lord and Saviour Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the peace and fellowship of God the Holy Spirit be with each one of us, now and for always. Amen. Don't rush away. Do stay for tea, coffee, and conversation. Por favor, não saiam rápidos, estejam aqui para conversas e chá e café. Thank you. Yeah.